Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num capítulo que é, assim, puro cinema. Êxodo 19. É um capítulo espetacular. A cena é impressionante, né? Faz 3 meses que os israelitas saíram do Egito e agora eles estão ali, acampados no deserto, de frente para o Monte Sinai. No meio do nada, basicamente. Exato. E a nossa missão aqui é desvendar esse momento de virada, onde Deus vai propor uma aliança, um pacto mesmo com esse povo. Um pacto formal. Isso. E para guiar a gente, temos anotações de 2 bíblias de estudo diferentes que vão ajudar a enxergar os detalhes, a teologia, toda a grandiosidade da coisa. É a grande transformação, né? De um grupo de escravos fugitivos para uma nação que está prestes a receber sua constituição. Certo. Vamos lá então. A história começa com Deus chamando Moisés para subir a montanha, e a proposta que ele faz, ela não começa com uma lista de regras, mas com uma lembrança, uma coisa quase poética. Sim, é uma abertura incrível. Ele diz: "Vocês viram o que eu fiz com os egípcios? Como eu carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim? Que imagem, hein?" Uma imagem poderosíssima. E a forma como a proposta toda é construída é mais fascinante ainda. Nossas fontes mostram que essa estrutura não é inventada ali na hora. Ah, não? Não. Ela segue um modelo muito conhecido na época, os tratados de suzerania do Antigo Oriente Próximo. Espera um pouco. Você está dizendo que a aliança entre Deus e o povo foi estruturada como um contrato político? Exatamente. Como um acordo legal entre um rei e seus súbditos. Nossa, isso muda tudo! Muda completamente a percepção. Não é só uma promessa espiritual no vácuo, entende? Tem uma estrutura legalista, reconhecível para eles. E como era essa estrutura? Olha, esses tratados tinham um formato padrão. Primeiro, o preâmbulo, onde o rei poderoso, o suzerano, se identifica e lista o que ele já fez pelo povo. Eu sou o Senhor que tirei vocês do Egito sobre asas de águias. O currículo dele. Perfeito. Depois vem as estipulações, a condição. Agora, se vocês me obedecerem e guardarem a minha aliança, e por fim, as bênçãos, os benefícios. Entendi. Isso mostra que é um pacto sério, com consequências reais, né? Exato. Tanto relacionais quanto legais. E que bênçãos, hein? A promessa é que, se eles aceitarem, serão o tesouro peculiar de Deus, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Termos muito fortes. A gente ouve muito, mas o que eles realmente significavam para aquelas pessoas, naquele momento. Bom, vamos detalhar, porque cada termo é carregado de significado. Começando por tesouro peculiar. A palavra hebraica aqui, segundo uma das nossas fontes, é segulá. Segulá. E segulá não é um tesouro qualquer, como o ouro guardado nos cofres do reino. A palavra se refere à propriedade privada e mais valiosa de um rei. Ah, então não é sobre ser valioso no geral, é sobre ser pessoalmente valioso para Deus. Exatamente. É uma declaração de intimidade, de pertencimento único. Precisamente. É Deus dizendo, olha, a terra inteira é minha. Todos os povos são meus. Mas vocês são a minha coleção particular, a minha joia mais preciosa. Nossa. Isso estabelece um nível de valor e de proteção que é completamente diferente. Ok. Tesouro peculiar fala de valor de proteção. Mas a próxima promessa, reino de sacerdotes, isso parece ir em outra direção, parece dar a eles uma função, um trabalho, não? Exato. É a descrição da missão deles no mundo. Não significa que cada israelita seria um sacerdote individualmente, mas que a nação como um todo agiria como mediadora. Mediadora de entre quem? Entre Deus e o resto da humanidade. Uma espécie de vitrine para Deus, então. Eles seriam o exemplo vivo para os outros povos olharem e dizerem: ah, é assim que esse Deus é. É isso. Era uma vocação missionária, não de sair convertendo, mas de existência exemplar. Eles deveriam viver de tal forma que o caráter de Deus ficasse visível para todo mundo. Isso se conecta com a terceira promessa, né? Ser uma nação santa. Diretamente. Que eu imagino não significa só ser bonzinho. De jeito nenhum. Santo aqui tem o sentido primário de separado, distinto. Era um chamado para serem diferentes. Diferentes como? Enquanto as nações vizinhas adoravam vários deuses, praticavam rituais estranhos, viviam na lei do mais forte, Israel deveria ser um povo apartado para os propósitos de Deus, com um sistema legal, ético e relacional completamente diferente.
A santidade era para ser a identidade nacional deles. E diante de uma proposta dessas tão grandiosa, a resposta do povo é impressionante. É unânime. Nem hesitam. Tudo o que o Senhor falou, faremos. E é aí que a atmosfera do capítulo muda completamente. A partir do sim, vêm as instruções para o encontro. Sim, e a preparação de 3 dias é cheia de simbolismo. Lavar as roupas, a abstinência, são rituais de purificação para se apresentar diante do sagrado. Uma preparação física? Física, mas não só isso. Uma das nossas fontes destaca bem que a consagração não é só um ato externo. Aponta para uma preparação interna, sabe? De colocar o coração e a mente em ordem. É um estado de prontidão. Certo, a preparação faz sentido. Purificação, consagração. Mas aí vem uma ordem que parece jogar um balde de água fria nisso tudo. Deus manda Moisés criar uma zona de exclusão mortal ao redor da montanha. Ninguém, nem mesmo um animal, podia tocar no monte. Se tocasse, morria. Sim. O que está acontecendo aqui? Isso parece contraditório com o convite para ser o tesouro pessoal de Deus. Essa é a grande tensão do capítulo. A santidade de Deus é apresentada aqui não só como pureza, mas como poder bruto. Uma força avassaladora que é, por natureza, perigosa para a humanidade. Perigosa. Sim. Pense nos limites como uma cerca de segurança ao redor de um reator nuclear. A intenção primária não é punir, mas proteger o povo de uma exposição direta e fatal à presença de Deus. Entendo a analogia, mas para o povo ali no chão, apavorado, isso não devia parecer proteção. Devia parecer uma ameaça. Chegue perto e você morre. Com certeza. Não é uma mensagem que convida à intimidade, certo? Sem dúvida. E essa é a tensão fundamental que o texto está construindo. O convite é para a intimidade, mas a realidade da santidade divina é perigosa. O texto não resolve essa tensão, ele a apresenta de forma crua. Ele estabelece uma teologia do espaço. Existe o espaço comum do povo e o espaço sagrado de Deus. E a fronteira entre eles é mortal. É por isso que o papel de Moisés como mediador é tão crucial. Ele é o único que pode cruzar essa fronteira. Exatamente. Em nome de todos. Então eles passaram 3 dias se purificando, lavando roupas. A expectativa devia ser enorme, misturada com um medo absurdo. E aí, na manhã do 3º dia, o que acontece? Acontece o inimaginável. O texto descreve um caos sensorial absoluto. Trovões, relâmpagos cortando o céu, uma nuvem tão densa que escurece tudo, e o som de uma trombeta. Que trombeta é essa? Um som sobrenatural, que não para de crescer em volume até o ponto em que o próprio chão, a montanha inteira, começa a tremer violentamente. Uau! O texto diz que o Sinai fumegava como fumaça de uma fornalha, porque Deus desceu sobre ele em fogo. É a natureza se desfazendo para anunciar a chegada do Criador. É difícil até de imaginar. É poder puro, sem filtro. E no meio desse espetáculo todo, Deus fala com Moisés. E a primeira coisa que ele diz é surpreendente. É quase um anticlímax, de certa forma. No auge de toda essa demonstração de poder, Deus chama Moisés lá para o topo e a primeira ordem é: desce e avisa o povo de novo. De novo. De novo. Ele manda repetir o aviso para não ultrapassarem os limites, senão muitos vão morrer. E ainda acrescenta uma categoria nova na advertência: os sacerdotes. Isso é estranho. Por que repetir um aviso que já foi dado de forma tão enfática? E quem são esses sacerdotes? O sacerdócio oficial de Arão ainda não existia, né? A menção é o que a gente chama de anacrônica, está fora do seu tempo. A interpretação mais provável é que esses sacerdotes eram os chefes de clãs, os líderes das famílias, que já realizavam alguns rituais. Ah, entendi. A repetição do aviso, agora incluindo a liderança, reforça a seriedade do limite. Ninguém está isento. Nem o líder mais importante tem passe livre para o sagrado. A santidade de Deus nivela todo mundo na mesma condição de reverência e distância. E logo em seguida vem a instrução final. Moisés deve descer, dar o recado e depois subir de novo.
mas trazendo Arão com ele. Sim, isso já prepara o cenário para os próximos capítulos. Arão está sendo introduzido nessa estrutura de mediação, mesmo que num papel secundário a de Moisés. A aliança está prestes a ser selada. Então, quando a gente olha para o capítulo como um todo, o que tudo isso significa? Fica claro que ele constrói um paradoxo incrível. Totalmente. De um lado, um convite para a relação mais íntima que se pode imaginar, a de ser o tesouro pessoal de Deus. Do outro, uma demonstração de poder tão assustadora que exige distância, limites mortais. E um medo reverente, exatamente. O capítulo 19 estabelece a tensão central que vai percorrer toda a história da aliança. O desejo de Deus de viver perto do seu povo versus a realidade de que a sua santidade absoluta exige um protocolo rigoroso. Para que o povo não seja consumido. Exato. Essa teofania no Sinai não é só um espetáculo de efeitos especiais. Ela serve para justificar a necessidade da lei, que virá logo em seguida. A lei, o tabernáculo, o sistema de sacrifícios, tudo isso vai funcionar como um manual de instruções para que essa nação santa possa sobreviver e se relacionar com esse Deus santo que decidiu acampar no meio deles. O convite é para proximidade, mas a proximidade exige um caminho muito específico. Exatamente. Isso nos deixa com uma reflexão. Naquele momento, no deserto, a preparação para o encontro com o divino envolveu rituais físicos, limites geográficos bem claros. Isso me faz pensar, se um encontro transformador como esse fosse proposto hoje, que tipo de preparação a gente consideraria essencial? O que significaria se consagrar e estabelecer limites no nosso mundo contemporâneo? Fica aí a pergunta para se pensar.